noite, Igreja do Senhor. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Nós vamos agora entrar na presença do nosso Deus. Convido a você neste momento que está em casa para assim nos ajudar em oração, nas intercessões, para que o nome do nosso Deus venha ser glorificado nesta tarde. E aqui também nós, aqui na igreja, vamos estar aqui reunidos no mesmo espírito, no mesmo sentido, para que esse culto verdadeiramente venha subir as narinas do Senhor como incenso suave, em nome de Jesus. Que Deus assim abençoe cada um de vocês que está agora nos acompanhando, que está em casa, da Igreja Batista Missionária de Jerusalém, outros irmãos em Cristo Jesus, simpatizantes do Evangelho. E nesse momento nós vamos estar sim adorando a Deus. Peço a você que feche seus olhos, curva sua cabeça para que nós possamos adentrar na presença do nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, neste momento nós queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões, por tudo aquilo que nós, porventura, temos cometido, Senhor, que não é do Teu agrado, Pai. Neste momento, nós queremos apresentar nossas vidas a Ti, a Tua igreja, apresentar cada pessoa, meu Pai, neste momento, que nos ouve, que nos escuta, que neste momento está participando, Pai, deste culto. Ó, meu Pai amado, Pai querido, o que importa é que cada um de nós, Senhor, se prostre diante de Ti como um verdadeiro adorador. Ó Deus, que nós venhamos diminuir a cada dia, o Senhor cresça, o Senhor apareça. Pai amado, Pai santo, nós somos totalmente, meu Deus, ó Deus, dependente de Ti, dependente, meu Pai, do Teu Espírito, dependente, meu Pai, do Senhor, nos guia, nos direciona, do início, meu Pai, ao término deste culto. Eu quero apresentar um ministério de louvor em Tuas mãos, a vida, meu Pai, de Robertson, a vida de Anderson, a vida de Tainá, a vida de Henrique. Quero apresentar, meu Pai amado, Pai querido, a vida de Grego, a vida de Jailson. Quero apresentar, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, a vida, meu Pai, de Emily, a vida, meu Pai, do filho do céu que vai ministrar a Tua palavra, em muito amar a Ti. Quero apresentar o Teu filho ali, que está ali, meu Pai, no sonoplasta, meu Pai, da Tua casa. Quero apresentar a minha vida. Quero apresentar o Teu povo, as nossas famílias a Ti. Hoje é culto, meu Pai, da família. Que nós possamos, meu Pai, estar reunidos, meu Pai, se prostrando, meu Pai, diante de Ti, diante, meu Pai, da Tua presença. Que nesta hora, meu Pai, todas as cadeias venham a ser quebradas, que todos os dados inflamados do maligno venham a cair por terra. Oh, meu Deus, paralisa, meu Pai, agora, meu Pai, toda malignidade, meu Deus. Ó Deus, se porventura venha tentar se opor ou se levantar, meu Deus, contra esse culto ou outro culto em qualquer outro lugar na terra, que, ó Deus, que está adorando o Teu nome. Que nesta hora o Senhor invite o exército de anjos, meu Pai, para guerrear em nosso favor. E nós pedimos a Ti, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, nos direcionar esta tarde, porque nós viemos aqui, meu Pai, para Te adorar, para proclamar o Teu Evangelho. E aonde, meu Pai, tiver uma pessoa, meu Pai, ou mais, nos ouvindo, meu Pai, nesta tarde, que venha ser impactada, meu Pai, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, traz quebrantamento, Pai, nesta tarde. Ó Deus, aos nossos corações, que a palavra que foi ministrada, meu Pai, aqui nesta noite, meu Pai, ó meu Deus, que possa achar guarida, meu Deus, em nossos corações. Ó Deus, eu entrego a Tua igreja, eu apresento a Tua igreja, eu apresento a nossa vida em Tuas mãos, porque agora, meu Pai, é o Senhor, meu Deus, que vai fazer, é o Senhor, meu Pai, que vai fazer as coisas acontecer, porque a Tua palavra diz que sem o Senhor, ó Deus, nada nós podemos fazer. Então, meu Pai, é nessa confiança que nós estamos, em Teu nome que nós estamos reunindo, porque o Senhor é o nosso Deus. Toma Marquinhos ali, meu Pai, em Tuas mãos, ó Deus, toma os obreiros da Tua casa, toma a pastora Paula, a pastora Araújo, toma, meu Pai, os diáconos, presbíteros, missionários, toma, meu Pai, aquele que limpa a Tua casa, os porteiros, toma, meu Deus, cada membro, cada congregado, meu Pai, da Tua igreja, ó Deus, que faz parte do Teu corpo, meu Pai, nesta hora em Tuas mãos, no nome de Jesus, amém? Neste momento nós vamos estar assim, adorando a Deus. Nós pedimos a você também que você nos ajude a adorar o Senhor neste momento,
para que o nosso Deus venha ser glorificado em nome de Jesus. Ministério do Louvor. Salve a tua amada igreja com a paz do Senhor. Amém.
Todo-Poderoso, muito obrigado, Jesus, por a tua presença estar no nosso meio. Obrigado por esses louvores, meu Pai, que aqui foi entoado para ti, aonde nós também sentimos muito a tua presença, Senhor. Continua conosco, continua com cada um de nós, continua, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, operando, derramando a tua graça sobre este lugar, sobre cada casa, sobre cada família. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, nesta tarde, que o Senhor, meu Pai, venha, meu Deus, com o teu poder sobre nossos lares, sobre nossa família, ó Deus, sobre os casamentos, que o Senhor venha operar, meu Pai, de uma maneira, meu Pai, maravilhosa, sobre, meu Pai, ó Deus, cada lar, sobre cada casa, ó Deus, que tudo aquilo, Pai, que esteja impedindo, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, do Senhor, meu Pai, adentrar, operar, meu Deus, nos lares, que o Senhor possa, meu Deus, estar entrando, esteja operando a tua maravilha, Senhor. Ó Deus, vem promovendo a tua paz sobre nossos lares, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Eu quero declarar nesta noite, ó Deus, que a minha família, a família, meu Pai, de cada irmão, é do Senhor, pertence a ti. O nosso filho é teu, Senhor. Os nossos casamentos é do Senhor. A nossa casa é tua, tudo é teu, meu Pai. Em nome de Jesus, eu tudo é para a tua glória, para o teu louvor, para a tua exaltação, em nome de Jesus. Vamos agora estar assim, nos preparando, em nome de Jesus, para estar assim ouvindo a palavra de Deus. Deus tem uma palavra, meus queridos, para o teu coração, nesta noite. Fique tão somente ligado para aquilo que Deus tem para falar com você nesta noite, tem para te direcionar nesta noite, porque a palavra do nosso Deus diz que a palavra dele não volta vazia, e nós cremos nisso. Nós cremos porque o nosso Deus, ele não está falando, glória a Deus, ele não fala para as paredes, mas ele fala para mim e para você. Ele fala para a sua igreja, e você é a igreja do Senhor. Nesta hora eu quero pedir a você que se concentre, reúna seus filhos, chama seu esposo, chama sua esposa nesta hora, para que você possa estar ouvindo a palavra de Deus, para que você possa estar sendo ministrado pela palavra do Senhor nesta hora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome do Senhor. Quero dizer que estão com muita saudade de todos vocês, né? Nós não estamos durante já praticamente 3 meses sem nos abraçar, sem estar perto um do outro, sem nos ver, mas creia que isso já está passando. Logo, logo nós vamos estar aqui juntinho como era antes, se abraçando, louvando a Deus, glorificando ao Senhor, se confraternizando no tempo oportuno qual o Senhor vai preparar para cada um de nós. Tenho certeza que nós vamos voltar melhor do que nós estamos, porque tudo isso está acontecendo para que eu e você venhamos, em nome de Jesus, estar assim melhorando a cada dia na presença do Senhor. Ele está chamando meu irmão Itamaraty aqui, no nome de Jesus, para que nós possamos estar assim ouvindo a palavra de Deus. Vamos orar pelo servo do Senhor. Peço a você que vem de casa, você que está aqui, estenda as tuas mãos sobre o servo do Senhor, com a vida de oração, em nome de Jesus. Deus, neste momento nós queremos apresentar a vida do teu filho, teu servo, para as tuas mãos. Pedimos a ti que o Senhor venha, meu Pai, usar ele, meu Pai. Ó Deus, quero pedir a ti que o Senhor venha desconstruir, meu Pai, tudo aquilo que porventura ele construiu para trazer aqui hoje, nesta noite, para o teu povo, mas que o Senhor venha construir a tua vontade sobre a vida dele, que o Senhor ele venha transmitir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós queremos, Pai, ouvir a tua palavra, Senhor. É por isso que nós estamos, meu Pai, ó Deus, neste momento aqui. É por isso que nós estamos também, meu Pai, com os irmãos em casa, ligados nesta hora para ouvir a tua voz. Então usa teu filho, teu servo, deixa ele ser conduzido, meu Pai, ajuda ele a ser conduzido pelo teu Espírito, pela tua vontade. Desconstrói aquilo, tudo aquilo, Pai, que não vem do Senhor, mas que ele possa, rapaz, se colocar com o instrumento com as mãos, no nome de Jesus.
Amém? Glória a Deus. Nosso irmão Itamaraty vai estar ministrando a palavra do Senhor no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor seja com todos, meus irmãos que estão aqui, meus irmãos, você aí de casa, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue reinando sobre seu lar, sobre sua família. Amém. Eu estou muito feliz e entusiasmado com essa oportunidade de hoje estar aqui transmitindo mais uma vez da parte de Deus uma mensagem que certamente falará ao seu coração, melhorará a sua vida, a sua autoestima, o seu dia, fará parte da sua história e transformará outras vidas através de você. Que Deus nos abençoe. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias. Você aí de casa, por favor, acompanhe comigo a leitura. Nós vamos fazer menção do livro do Gênesis. Aleluia, meu Deus. Quem está feliz aí diz amém. 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 Oh, glória. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero fazer menção de um texto aqui de Gênesis 37. Confesso para os meus irmãos que todas as vezes, claro, a Bíblia toda é magnífica. Você de casa, eu vou estar algumas vezes olhando aqui, porque tem irmãos aqui nos acompanhando, e eu quero estar interagindo tanto com você de casa, como também com os meus irmãos aqui. Então, em alguns momentos, eu estarei direcionando o olhar para os meus irmãos aqui. Espero que não incomode a vocês, tá? Então, venha comigo. Livro de Gênesis, capítulo 37, eu quero fazer menção do texto 5, 37:5, tá bom? Só que permaneça com sua Bíblia aberta, porque nós vamos discorrer aqui em alguns textos, tudo dentro do Gênesis, tá? Para que a nossa mensagem possa ter início, meio e fim. Livro de Gênesis, capítulo 37, verso 5, diz assim: José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Por isso o odiaram ainda mais. Os caras já tinham raiva do moleque. E aí ele contou esse sonho e ficaram com mais raiva ainda. Pode focar sua direção para cá novamente. E nós vamos aqui falar algumas coisas relacionadas à vida desse mancebo que despertou, que criou e avolumou a ira no coração dos seus irmãos. Na verdade, não só ira é algo de momento. A palavra mais bem colocada aqui seria ódio, rancor, né? Inveja profunda que moveram as estruturas daqueles senhores, homens formados, cabeça feita no lugar. Na verdade, na mensagem de hoje eu queria trazer uma palavra em que contasse os estágios da vida de José em comparação aos estágios da vida minha e sua. Todos nós, pastores, obreiros, senhores e senhoras, meninos e meninas aqui presentes, todos nós temos estágios na nossa vida. E esses estágios, por incrível que pareça, eles são muito semelhantes aos estágios que passou José. E olhe que eu não estou falando em um aspecto da nossa vida, em um estágio da nossa vida, em uma área, em um momento da nossa vida. Primeiro, essas fases da nossa vida, que eu quero citar aqui, baseado na vida de José. Nós podemos ver que isso acontece na igreja, no trabalho, na família e no contexto em geral da minha e da sua vida. Bom, às vezes a gente transpira um pouco, são muitas emoções nessas horas, pupila dilata, o coração palpita forte, a pele treme, a pele não, acho que são as mãos, mas aleluia. Meus irmãos, que fase da vida José estava passando aqui? Por que despertou tanto a ira dos seus irmãos, o ódio dos seus irmãos? Pois bem, essa é a fase da juventude.
juventude, é a fase da adolescência. Ele está nesse momento, nesse exato momento aqui nesse episódio, ele está saindo da adolescência para a juventude, né? Ou da juventude para a maioridade nos dias de hoje, mas a época era diferente. Então, uma fase da nossa vida, quando você nasce, momento do seu nascimento, é natural que todos, sem exceção, todos, te tomem no colo, te beije, te abrace, te segure com as mãos, te proteja e em algum momento, de alguma forma, até seja provedor de necessidades especiais da sua vida. Isso é fato. À medida em que você cresce, diante de tanta proteção, você fica com a mente muito livre, muito solta e achando que pode falar tudo que pensa, tudo que quer, tudo que deseja. Pode abrir seu coração com todo mundo. E é natural que, se não com todo mundo, mas pelo menos com os seus, há uma fase na nossa vida em que você vai chegar à adolescência. Antes de eu entrar na adolescência, deixa eu falar sobre o nascimento. Sabe quando você chega na igreja? Você nasce de novo após o batismo, é lógico, eu estou falando de coisas simples aqui, aceita Cristo, né? Toma um treinamento, algumas informações a respeito do batismo, você aceita, compreende que é necessário, e a Bíblia diz que, né, aquele que crê e for batizado será salvo, né? Através do batismo há uma nova expectativa de vida. Isso para quem tem tempo de fazê-lo. Então, aqui representando os pais espirituais, né, os pastores, eles te abraçam, tomam no colo, te dá toda a proteção. Alguns irmãos também te tomam no colo e eles te ajudam, eles te alimentam com palavras vivas de vida, eles te alimentam, né, com o melhor que há no seu coração. E você vai crescendo aos poucos na fé. Ainda sobre início de vida, de fase, de estágio, de carreira, quando você é admitido em uma empresa, naturalmente a liderança e os colegas, alguns deles tendem a querer te ajudar, te orientar e ter um cuidado maior com você. É assim que acontece a fase da vida. O início, todos ajudam, todos estão juntos. Só que vai chegar uma fase da sua vida, vai chegar um estágio da sua vida em que você começa a desfrutar da adolescência. E aqui eu estou falando da adolescência no aspecto físico, para que você entenda todos os demais já citados. Chega uma fase, pastor, meninos e meninas, em que o sujeito começa a andar com suas próprias pernas. E ele já começa a compreender algumas coisas em casa, na igreja, no trabalho, na vida como um todo. Mas como ele estava tão acostumado a sempre estar protegido, ele não consegue enxergar que por trás de algumas pessoas existe maldade. E até mesmo porque também a juventude é muito vaidosa. Apesar de amar muito meu irmão Jailson e admirá-lo, mas eu sei que Gleuber, Henrique, mais jovens ali, o outro é bem mais bonito do que você, meu irmão. Me perdoe a sinceridade, mas a juventude desfruta dessa beleza. A juventude é bonita demais, e essa beleza e essa força e tudo isso traz vaidade. Na sua vaidade, a juventude acaba conversando demais, se achando muito, pouca prudência, conversa demais. Sabe, eu tenho uma linda filha que eu amo e ela puxou a mim, conversa demais, mas tem hora que até a conversa dela me abusa. Ela fala tanto, eu disse, cala a boca, acabou já, falou demais, tá bom, chega. Eu não aguento mais. Imagine um jovem, um adolescente, né, na sua vaidade, contando os seus sonhos. Se você observar aqui, ele tinha noção do sonho, mas ele não tinha ainda a interpretação ao pé da letra. É tanto que ele não interpreta, ele só conta. Mas quem ouve já tem noção e interpretação, e por isso o odeia ainda mais. Talvez se ele tivesse a interpretação, senhores, meu amado irmão, ele talvez não contasse, porque ele talvez tivesse o mínimo de prudência possível. Mas essa fase da vida de José
ela vai se acabar no momento em que o pai chama ele e diz: vai ver teus irmãos, como é que eles estão. Antes de entrar na outra fase, para que você compreenda, não sei se você está nessa fase, ainda de querer contar vantagem, de dizer que você é o bom, que você sabe, que você conhece, de contar seus planos, seus desejos, seus projetos. Repense direitinho. Se esse sonho aqui, antes de eu passar para um outro estágio, se José, pastor, meus irmãos, tivesse contado somente para o seu pai, ele seria mais feliz. Se você contar o seu sonho somente para o seu pastor, somente para o seu pai, quem sabe talvez somente para o seu líder, alguém que está acima de você, verdadeiramente, que tem a mente formada e que não se sente ameaçado por você, talvez você tenha mais sucesso. Mas infelizmente você decidiu contar a gente que não estava preparada, que se sente ameaçada por você. E o que vai acontecer com esse garoto? O pai delegando tarefa para ele: vai ver teus irmãos. O José vai visitar os irmãos, visitar a vírgula, né? Vai no campo ver como é que eles estão. Vou coçar os olhos, porque antes de eu estar aqui eu chorei muito, e glória a Deus por isso. Você que está em casa, fique sabendo que apesar de estarmos, né, em menor frequência aqui no templo, mas a unção, a graça e o poder de Deus se manifesta. A Bíblia diz: onde houver 2 ou 3 reunidos, ele se faz presente. E ele tem se feito presente aqui nesses dias em que está sendo gravadas essas lives. Passando para o segundo estágio, a segunda fase da vida de José, e essa fase eu não desejo nem para o meu pior inimigo. O pai delega uma tarefa: vai ver teus irmãos lá no deserto, vê como eles estão, me traz notícia. Olha só, essa fase está difícil de eu querer sair dela, porque a gente vai falando e vai lembrando de alguma coisa. José era bem fofoqueiro, viu? Além de vaidoso, conversador, contador de sonhos, de história, não vigiava, não era prudente. Claro, é natural, isso é coisa, me perdoe, senhores adolescentes, isso é coisa da adolescência, é coisa da juventude, a vaidade. Ainda era meio, a Bíblia diz que ele trazia as notícias ruins dos seus irmãos para o pai, contava história: ó, fulano está assim, ciclano está, conversava demais, é natural, só para você compreender. Isso, o furor aumentou quando ele vai ver os seus irmãos no deserto. A Bíblia diz que de longe seus irmãos avistam José e tramam mal contra ele. Tem gente que enxerga você vindo de longe e está maquinando o teu mal. Quando José se aproxima, o irmão mais velho, Rubem: não, rapaz, não vamos matar. Queriam matar, só não mataram José, pastor, meninos e meninas, porque meus irmãos saíram de casa, porque era Deus na vida de José, mas o desejo dos camaradas era matá-lo. Rubem intervém, né? Não, vamos matar não, é nosso sangue, joga ele nesse buraco aí e tal. Mas aí o pensamento dele era depois tirar. Mesmo você cercado de pessoas falsas, que querem o teu mal, que querem arrancar o teu fígado, beber o teu sangue, sempre vai haver alguns ali, não é todos não, nunca generalize, sempre tem pessoas ali que torcem por você, que desejam o seu bem, que querem ajudar. Eu quero que você compreenda que esses estágios e essas fases da nossa vida, eu reitero, está tanto no aspecto religioso como profissional e familiar. Eu estou aqui baseado em um texto com aspecto aparentemente só familiar, mas dá para você tirar lições para todas as áreas da sua vida baseado na vida de José. É isso que nós estamos tentando extrair aqui na tarde de hoje, no dia de hoje. Então, assim, meus amados irmãos, quando ele se aproxima, seus irmãos maquinam o mal e o jogam no poço. O poço, o buraco, representa, meus amados irmãos, uma outra fase muito difícil da nossa vida. Representa a fase da solidão, representa o estágio da escassez, representa, o tempo do isolamento, o tempo da falta de proteção, de bonança, de todas as necessidades básicas de um ser humano. A fase do buraco representa.
fase do poço representa. A Bíblia diz que o poço estava vazio e seco, nem água tinha para ele beber. Tem fase na nossa vida que é assim, que você percebe que algo está errado, você falou demais, te cercaram, te encurralaram, te botaram no poço, e você fica ali só, isolado. Ninguém vê suas lágrimas, ninguém ouve seu choro, ninguém ouve suas palavras, sua voz. Então você pensa, dessa vez me eliminar. Parece que não tem mais saída não. O poço é fundo, você olha para cima, só vê a luz do dia. Todos sumiram, a poeira do deserto, e você diz: é verdade. Será que eu vou sair daqui? E Deus permite que você saia do poço. Só que você entrou em um estágio em que a tua provação, o teu problema, a tua preparação, que eu quero que você compreenda que todas essas fases, todos esses estágios da nossa vida é uma preparação para dias melhores. Então essa preparação, ela não dura horas, dias, semanas, meses, anos. Sim, anos. Claro que cada um com sua história, mas normalmente, naturalmente, a preparação de Deus para a nossa vida, ela leva anos. E quando jogam a corda para tirar, alçar José dali do poço, do buraco, quem sabe ele pensou: minha vida voltará ao normal, vão me tirar daqui, vão me restituir ao meu pai e à minha família. Nada disso. A fase da provação, senhores, estava apenas começando. E ele saiu do poço não para ser restituído à família, mas para ser escravo. E como escravo, atado às mãos, obrigado a seguir pelo deserto em direção ao Egito, ele não conseguia mais fazer o que queria, ele não conseguia mais agir como desejava. Sabe, há momentos na vida em que eu e você reluta, mas não consegue mudar de imediato o trilho em que nós estamos seguindo, o caminho em que estamos seguindo, e se faz necessário persistência, perseverança, fé, coragem, determinação, para enxergar, talvez no fundo do túnel, uma esperança. Desastroso? Não, é isso aqui mesmo. Quem está vivendo a realidade do poço para a escravidão, sabe mais ou menos do que eu estou falando. Há momentos na vida em que você é inserido em um contexto da sua história, seja religiosa, familiar, acadêmica, política, profissional, seja lá qual for, em que você diz: poxa, eu queria tanto mudar essa história, eu queria tanto sair desse buraco. Aí ele tira um do buraco, aí você diz: agora vai voltar ao normal. Não, você está sendo escravo. Você vai ser aprisionado por um determinado tempo e você precisa aprender, reaprender e desaprender. Como assim, irmão? Ficou maluco? Está delirando? Não. Você precisa aprender o que não aprendeu, desaprender algumas coisas que você tinha aprendido e viver uma nova fase da sua vida. Quando ele chega na casa de Potifar, quando ele é vendido como escravo para Potifar, ele entra em uma nova fase, uma fase de um aprendizado que ele não conseguia compreender o porquê. Mas acredite, eu não sei em que fase você está vivendo,
Mas dentro dele ele sabia que quando a gente pega aqui o texto, ele diz, quando ele foi vendido, deixa eu ver aqui, venderam a casa de Potifar, no 39, olha só o que aqui diz o texto. José foi levado ao Egito, Potifar, oficial de Faraó, capitão de guarda dos egípcios, comprou dos ismaelitas que o tinham vendido. O versículo 2 do 39 diz: o Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e estava na casa do seu senhor, o egípcio. Meus amados irmãos, você não consegue voltar ao estágio original, você não consegue voltar à história primária, você não consegue voltar ou restituir a família como você gostaria, ter o convívio que você tinha, as amizades que você tinha, a família, tudo, todo aquele aparato. Você percebe que você ainda está em uma prova, mas com uma diferença: você percebe que Deus é com você. Mesmo longe de casa, longe da família, longe de tudo e de todos, você sabe, no fundo, Deus, Ele é com você e te honra nas pequenas coisas que você faz. Ninguém está vendo, a tua família não está vendo porque você está muito longe dela, os teus amigos não conseguem ver, você está muito longe deles. Todas as pessoas que você conhecia, felizmente você está longe, mas você sabe no seu íntimo que Deus é com você, porque Ele te faz prosperar aonde você coloca a mão, onde você coloca o pé. E outra coisa, não, esse sentimento não é só seu. As pessoas que te cercam, que te rodeiam, que não são mais as mesmas, as conhecidas, agora pessoas estrangeiras, com usos e costumes, religião, comportamento, psicologia diferente, mas elas também percebem que Deus é na sua vida. Sabe o que eu aprendo? É o que eu já falei aqui. Seja quem for, a cultura, a religião, o comportamento, a instrução que essa pessoa tenha tido ao longo da sua vida, não importa. Se Deus, Ele se manifesta na sua vida, se Deus é com você, elas irão perceber de alguma forma. Talvez não consigam explicar, mas percebem que há algo de diferente com você e é Deus trabalhando a teu favor. Sabe qual é a fase da vida de José aqui? José, ele foi inserido numa fase em que futuramente iria acontecer com ele, meus amados irmãos. A fase da preparação. José, ele estava sendo preparado aqui agora, nesse exato momento, para lidar com a abundância. Ele chega na casa de um homem poderoso, senhores e senhoras, um homem rico, poderoso, e ele torna-se administrador daquela casa. Talvez o próprio José não compreendesse o porquê aquilo estava acontecendo. É porque aquela fase ali era para ele aprender a administrar em momentos de abundância. Deus estava falando para José nas entrelinhas da sua vida, da sua história, que em algum momento, hoje ele estava administrando de alguém e amanhã ele iria administrar o dele. Essa é a fase em que eu e você começa a ter alguns frutos na vida, mas ainda sente falta de alguma coisa. Calma. José aqui agora já não sente falta de alimento. José aqui já não sente-se como um escravo comum que era sujeito ao trabalho. José agora ele está em uma situação muito boa, confortável. Ele é líder, ele agora é poderoso em parte, porque ele era o principal da casa de um homem muito poderoso. É o momento em que você galga alguma oportunidade na igreja, o momento em que você galga alguma oportunidade lá no seu trabalho, em que você percebe que você está em uma situação melhor, mas no fundo, ainda você não está onde você desejava, onde você deseja, aliás. Você ainda não está onde você sente que Deus te levará, que o seu coração fala mais forte dentro de você. José compreende que algo está lhe faltando.
Mas ele persevera, estando ali na casa do seu senhor, a mulher de Potifar. A Bíblia diz que todos os dias ela o tentava. Lembra daquela música, daquele sujeito que se vai desceu e caiu? Mas ele tem uma música muito boa. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia o pecado chamava José. O que me deixa feliz aqui, senhores, é que o pecado batia na porta desse garoto, que ele até então ainda era um jovem, não mais um adolescente, mas jovem, cheio de vigor, os nervos à flor da pele. Mas ele dizia: não, eu não posso. Ele disse: jamais eu faria isso, meu Senhor deixou tudo em minhas mãos. Trairia a confiança dele, pecaria contra o meu Deus. Que Deus te ajude, me ajude a resistir e a suportar os pecados. Eu falo os pecados, as ofertas, melhor dizendo, no linguajar de hoje. O inimigo, ele é fraco e trabalha na minha e na sua fraqueza. Ele trabalha com a ferramenta que ele tem em mãos. Então, de alguma forma, ele vai tentar te cercar e te oferecer algo. E você precisa resistir às tentações. Chamar por Deus, ele vai te dar força. Quando você perceber que você não está mais resistindo, quando você perceber que as suas forças estão acabando e que você está prestes a ceder, faça o que José fez. Abra a mão de algo e saia correndo. José largou a capa. Aquela capa que era símbolo de poder e glória. Para quem não sabe, era uma capa semelhante àquela que a roupa tinha um significado muito forte naquele tempo. Por isso que o pai de José fez aquela túnica. A roupa dizia quem você era. E José largou sua roupa lá, sua capa, uma sobre-roupa, e vazou, como diz a história. Todo dia o pecado está batendo na porta, meu filho, minha filha. Resista. Resista. Resista de novo, que Deus vai te honrar. Deus vai honrar a sua fidelidade, a sua resistência. Você vai chegar a lugares altos. Porque Deus ama a fidelidade. Mesmo você sofrendo injustiça, que naturalmente é isso que ocorre quando você quer ser o certo. Todo mundo diz: aquele que quer ser o certinho. Te persegue no trabalho, é um puxa-saco. Te persegue na igreja, é o puxa-saco do pastor, da pastora, da liderança, seja lá de quem for. É o filhinho do papai, é o amiguinho de fulano. Seja lá o que for, persista em fazer a coisa certa, ainda que você sofra o dano. Ela fica com a roupa de José, chama os guardas, inventa uma calúnia, e José agora vai para um novo estágio da vida dele, para uma nova fase da sua vida. José, ele sai da fase, ele passou a fase do treinamento, já foi bom o suficiente. Potifar percebeu que não só as finanças dele, não só a administração familiar da sua casa, como das suas terras, de tudo que ele tinha, possuía, estava sendo muito bem, obrigado, próspero, estava bom demais. Então já foi dada uma prova de que Deus era na vida de José. José passou nessa prova, nesse estágio, ele foi bom o suficiente, até mesmo porque, meu irmão, todo mundo tem um ponto na vida de fragilidade. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Deus sabe de tudo. José correu, ninguém sabe se da próxima ele ia correr de novo. Então, Deus permite que ele passe para uma nova fase da sua vida agora. Ele vai administrar a escassez. José vai preso. E lá na prisão, o texto diz que Deus era com José. Irmão.
Deus, quando é com o homem, independente de onde ele está, dentro, fora, em cima, embaixo, de um lado, do outro, onde você estiver, Deus é contigo. E Deus fez José prosperar ali, no cárcere, de tal forma que o chefe entregou tudo nas mãos dele, já não sabia mais o que acontecia. Mesma história que aconteceu na casa de Potifar, sendo que Potifar representava poder e glória, representava abundância, e cadeia representa escassez, dificuldade. José ficou ali alguns anos preso. Certo dia, 2 oficiais de Faraó também foram presos e tiveram um sonho. E José interpretou o sonho. Um sonhou um ramo com 3 galhos, dava fruta, espremia a fruta na taça, dava a Faraó. O outro eu sonhei, tinha 3 cestos na cabeça, com todos os manjares do rei. Aí vinha as aves do céu, comia. José disse: olha, todos os 2 aí. Interpretou primeiro do copeiro. O padeiro, vendo que a interpretação era boa, contou dele também. E o sonho, a resolução era: o copeiro ia ser restituído ao seu cargo em 3 dias, e o padeiro iria ser morto. Ficaram não, o padeiro, o copeiro ficou muito alegre, feliz, contente. José diz para ele: lembre-se de mim, rapaz, quando você chegar lá na casa de Faraó, interceda por mim, porque eu nada fiz para estar aqui, me ajude. Aí o copeiro disse: não, se preocupe não, deixa comigo. Sabe aquelas pessoas que você ajudou a construir a história que elas têm hoje, a restituir o carro, ou a possuir o carro que elas têm, construir o patrimônio que elas têm. Você empenhou sua vida, sua história, seu tempo, seu conhecimento, deu tudo e melhor de si. E quando elas estão lá desfrutando, né, de dias de glória, elas esquecem de você. Isso se chama ingratidão. E nos dias de hoje, esse sentimento só tem avolumado no coração das pessoas. E você precisa ter fé, coragem, determinação e perseverança, não desfalecer. E saber que um dia tudo isso vai passar, faz parte do treinamento. Faz parte do treinamento para que você chegue ao ponto em que Deus quer que você chegue. Passado mais algum tempo, o Faraó tem um sonho. E aí o copeiro lembra: o rei, meu senhor, o rei sonhou, chamou todos os sábios, todo mundo, porque não adianta a sabedoria ser um espírito de Deus. Os sábios, os inteligentes, os magos, aqueles camaradas que tinham os astrólogos, os diplomados, todos perante o rei. Contou, e olha que ele não fez como o outro rei, né, que só eu não vou nem contar o sonho, não. Ele contou o sonho ainda, os camaradas não conseguiram. É assim, quando Deus quer confundir coisas simples, Ele oculta aos sábios. Aí o copeiro lembra: oh rei, meu senhor, me perdoe, eu esqueci, tem um homem aí, um hebreu, que interpreta sonho, aconteceu assim, 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 e tudo que ele falou aconteceu. O rei manda chamá-lo. José faz a barra, se ajeita todo. Quando ele chega perante Faraó, Faraó diz: vou interagir com os meus irmãos aqui. Faraó diz: José, fiquei sabendo que você interpreta sonho, por isso eu lhe chamei aqui. Se fosse o José adolescente, viu, meus irmãos? Diz comigo, mano. Comigo mesmo, eu sou o cara, eu conto, eu interpreto, eu sei. Pode falar. Mas agora José já é um homem, já tem prudência, já tem equilíbrio emocional, já passou por várias experiências, a vaidade já deixou de lado,
e ele diz: ó rei, a interpretação vem de Deus, ele quem dá. Conte, certamente Deus dará a interpretação. Ele agora dá glória a Deus. Viu como José foi transformado? Faraó conta o sonho, Deus dá a interpretação a José. E Faraó diz: por acaso acharíamos algum homem, além da interpretação, irmão, do sonho, que foi exatamente ao pé da letra conforme ele sonhou, 3 espigas, 3 vacas, aliás, 7 espigas, 7 vacas gordas, né, que está pastando, as 7 vacas magras vêm, engole a gorda, 7 espigas de trigo, né, cheias, bonitas, está ali em um só ramo, daqui a pouco vem 7 espigas, e um outro ramo nasce 7 espigas magras que sufoca, come aquelas gordas ali. Ao pé da letra é 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Só que ele não só fez interpretar, Deus não deu somente a interpretação do sonho, Deus ainda deu algo além, disse, dá um conselho a Faraó. E ele diz: eu aconselho ao Senhor rei, que levante homens sábios, que possam armazenar a 6ª parte. Olha que inteligência, que sabedoria. O rei, quando olhou, disse: não existe nenhum homem inteligente, sábio como você, José. Então, portanto, hoje, aí outra, a Bíblia diz que não somente ao rei, agradou ao rei, como também a todos os seus oficiais. E ele disse: então, José, a partir de hoje, você será governador aqui do Egito. Tirou o anel do dedo dele, colocou no dedo de José, pegou o carro oficial, mandou dar uma volta aí, proclamar: esse é o governador do Egito. Ninguém levanta o pé aqui, a mão, ninguém faz nada aqui sem que José não consinta. Eu sou rei, mas só estou acima de José no trono, porque sou rei. O resto aqui quem manda é José, procure José. Deus coloca José em uma fase, que agora a fase é a fase de desfrutar da sua preparação. Porque quando você se prepara, quando você estuda para passar em um concurso, se você estudou, você vai passar. Quando você estuda, né, para desenvolver uma profissão, se você estudou, você vai desenvolver sua profissão. Quando você se interessa em fazer algo, claro, você precisa se empenhar naquilo ali. Saiba, se você se empenhou, você vai conquistar aquilo que você se empenhou a fazer. Então José agora chegou no estágio de desfrutar de todas as fases, de toda a preparação que ele passou. Ele estava apto a desenvolver aquela atividade ali. Ele já não era mais um adolescente mimado, protegido. Ele já não era mais um escravo sofrido, desorientado. Ele já não era mais o escravo que usufruía de mordomias, mas era tentado. Ele já não era mais o escravo que, apesar de estar na cadeia, usufruía de uma certa autonomia no cárcere, mas estava insatisfeito. Ele agora chegou na fase em que o sonho dele se realiza, mas ele ainda não se deu conta. Sabe quando é que José vai se dar conta do sonho dele e entender que estava realizando o sonho que ele teve lá na juventude? É quando os seus irmãos aparecem perante ele. Passou a fartura, José nem da família lembrou. Sabia se estava vivo, estava morto. Talvez tantos anos se passaram, foram 13 anos. Conte comigo, de 17, eu amo a Bíblia, que a Bíblia tem tudo. Tem matemática, tem geografia, tem filosofia, tem história, tem tudo. Vamos falar de matemática e geografia. Matemática, José tinha 17 anos, quando saiu de Canaã. Quando assumiu o cargo, ele tinha 30. 17 para 30 dá quanto, igreja? 13 anos, pronto. Aí, meu pastor, 13 anos, meus amados irmãos. 13 anos de dificuldade, 13 anos de luta, 13 anos de choro, de dor, de provação, de fases, e todas as fases ruins. Todas as fases ruins. 7 anos de superabundância, mas 7 anos de grande escassez, e aí chega o momento em ele ter o encontro. Está na hora, eu já vou concluir por aqui, alguns 3 minutos. Ele
os irmãos vão até ele, quando os irmãos se ajoelham, conforme o sonho dele, aí ele lembra, poxa, está acontecendo tudo conforme eu sonhei, lá na infância. Talvez a fase que você está passando, você não compreenda nada, e você só vai entender quando você chegar no estágio em que Deus quer lhe colocar, e passarem-se alguns anos, e acontecerem alguns episódios, e você vai lembrar, um dia eu sonhei com isso, um dia eu orei a Deus pedindo para que eu estivesse nessa posição, nessa situação, um dia eu desejei que isso acontecesse na minha vida, e somente lá na frente você vai poder lembrar da oração que você fez no passado. Meu amado irmão, José, eu vou ler um texto aqui para os meus irmãos, que eu quero parar por aqui. Esqueceu? Vamos aqui. É um momento em que ele faz algo muito lindo, de verdade e de coração. Olha só 45:39. Pelo que Deus me enviou diante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por grande livramento. Isso está em Hebreus 45:7. Tá? Ele está falando aqui com os irmãos, meus amados irmãos. Ele está falando com os irmãos quando ele dá-se a conhecer. E quando você vai lá no capítulo 50, você percebe quando Jacó morre, os irmãos temem que José queira, pastor, se vingar dele. José, eles temem, quando eles voltam do funeral, eles mandam um recado para José: José, perdoa teus irmãos, porque somos filhos do teu pai, servo de Deus. Não impute o nosso pecado, nos perdoe o que fizemos com você. E José chora muito, e diz: por acaso eu sou juiz das vossas vidas? Não se preocupe, não foi vocês que me enviou para o Egito, mas foi Deus. José, ele consegue atingir uma maturidade espiritual a ponto de perdoar os seus maiores inimigos, que ele fez tão mal. Talvez você ainda não está desfrutando da fase, do estágio final da sua vida, você ainda não chegou no ponto que você gostaria de chegar, porque você não está preparado. E quando você estiver preparado, você vai desfrutar, e Deus vai te dar a graça de você perdoar todos aqueles que te pisaram, que te machucaram, que te fizeram mal. E eu quero dizer uma coisa para você: José morreu com 117 anos, pastor. De 30 anos a 117 anos, vai dar quanto, igreja? Que eu sou ruim de matemática, mas está dando 87 anos de glória. Ele passou 13, irmãos, de provação, de escassez. E foram 87 anos de desfrute de todo aquele período ruim que ele passou. De 13 anos ruins da vida de José, foram 87 de abundância, de prosperidade, de glória. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que Deus está preparando para mim e para a sua vida, se não for do tamanho que Deus preparou para a vida de José, num plano físico, fique sabendo que no plano espiritual é muito maior. José desfrutou de um plano físico 87 de abundância, e Deus nos garante, nos promete, igreja, é uma eternidade ao lado dele, além de dias melhores aqui na terra. Só para refrescar sua memória e concluir, alguém chegou e disse, eu acho que foi Pedro, mais que Gaiato: Jesus, largamos tudo para te servir, e aí, o que é que a gente ganha? Jesus disse: não houve um homem que largasse pai, mãe, mulher, filho, boi, gado, terra, por causa de mim, e não ganhasse 100 vezes mais aqui nessa terra, e ainda a vida eterna. O problema é que eu e você ainda está apegado a muita coisa por aqui ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, te cubra de ricas bênçãos, que você consiga passar por todos esses estágios da vida, sendo fiel ao seu Deus. E certamente, assim como ele honrou a José, ele vai te honrar na terra dos viventes. E ainda que nada disso aparentemente aconteça, há uma vida eterna ao lado de Deus. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que há de mais precioso para as nossas vidas
é a salvação em Cristo Jesus. E foi isso que ele veio trazer e prometer a cada um de nós. Um beijo no seu coração, que Deus te conserve debaixo da potente mão dele, para a honra, para a glória, louvor e adoração do seu nome. Eu fico por aqui, agradeço essa oportunidade. Que Deus abençoe a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Meu pastor Antônio. Amém. Glória a Deus. Que essa palavra, a qual foi ministrada nesta noite, possa estar assim, fluindo no seu interior como rios de água viva. Queridos, a palavra que foi ministrada esta noite fala de José, que ele passou por várias etapas. E com a minha vida, a sua vida, muitas das vezes não é diferente. Nós passamos por muitas etapas para que o nosso Deus ele venha fazer, ou seja, realizar aquilo qual um dia ele sonhou para as nossas vidas. Porque aquilo que José sonhou foi o sonho de Deus. Interessante, meus irmãos, que tudo começou na vida de José com um sonho. Ele passou por muitos momentos difíceis através de um sonho, mas também através de um sonho Deus o exaltou. Então fique firme na promessa. José passou porque ele passou, mas ele não tirou os olhos da promessa, nem esqueceu daquele que lhe prometeu. Então aquele que lhe prometeu, pode ter certeza, é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Fica com essa palavra no teu coração, no nome de Jesus. Amém? Peço a você neste momento, você mesmo que está em casa, nós vamos estar já encerrando em nome de Jesus este culto. Peço, Senhor, louvor, que tire mais um louvor no nome do Senhor para a gente estar encerrando com alegria em nome de Jesus. Um dia como qualquer outro,
encerrando o nosso culto ao Senhor. Nós agradecemos a Deus em primeiro lugar por mais essa rica oportunidade, o qual Ele nos concedeu neste domingo, aonde nós nos reunimos mais uma vez para adorar o Teu Santo Nome. Quero agradecer a cada um de vocês que assim estiveram conosco, acompanhando este culto, esteve assim cultuando conosco através dessa transmissão. Deus abençoe a sua vida poderosamente, nos dê uma segunda-feira de semana abençoado, de bênção, de conquista e de vitória. Vamos estar agradecendo ao Senhor por sua cabeça neste momento, para nós estarmos adorando a Deus em nome do Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez em nossas vidas. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, meu Deus, por mais este culto. Obrigado, meu Deus, por cada vida, cada pessoa, meu Deus, cada família. Ó Deus, que assim esteve conosco, meu Pai, cultuando, adorando o Teu santo nome. Ó Deus, nos despede neste momento, não da Tua presença, mas para nossas casas, para os nossos lares. Nos cobre, meu Deus, em nome de Jesus, com a Tua proteção. Nos guarda, nos livra de todo mal. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, assim seja, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, assim seja, seja com este povo e todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: amém. Pode aplaudir ao Senhor no nome de Jesus.